Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então nessa noite, estou voltando para minhas lives no YouTube. Quero cumprimentar os irmãos que vão estar assistindo nossas pregações no canal do YouTube. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Continue ouvindo nossas pregações. Deixa like lá no YouTube. Comenta lá em nome de Jesus. Voltamos às nossas campanhas. Estamos na série do livro de Elias, de 1 Reis, capítulo 17. Vamos iniciar hoje, o primeiro dia do ano, primeiro dia de 2025, falando de um grande profeta, que é o profeta Elias. Estamos na primeira série de Elias. Essa palavra se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor que fala no livro de 1 Reis 17. Fala: então Elias, o tisbista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois vem a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. E indo ela buscar, ele a chamou e disse: traz agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Veis aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Elias lhe disse: não tema, vai e faz conforme a tua palavra. Porém diz primeiro para mim um bolo pequeno, traze-me para fora, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falaram pelo ministério de Elias. Sim, meu Deus e meu Pai, que eu diminua em nome de Jesus. Que o Senhor apareça nas minhas pregações, meu Pai. Toma o controle agora nessa palavra, meu Pai. Que essa palavra venha entrar em lares
que essa palavra venha entrar em minha vida, aonde ela entrar, que haja multiplicação, que haja restauração da tua parte, meu Pai. Em nome de Jesus, acampa teus anjos aqui na frente da igreja e eu dou ordem ao mundo espiritual para que dê o grito de derrota, que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho de todos os demônios, principado e potestade, ao nome que é sobre todo nome, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Estamos iniciando a 10 série de Elias, e hoje nós vamos falar dessa palavra aqui em 1 Reis 17, que é uma palavra de providência. Estamos entrando no ano crendo nas providências de Deus. A palavra do Senhor vai falar que o profeta Elias foi um grande profeta, conhecido pela igreja de Jesus, conhecido em Israel, um grande homem que houve sobre esta terra. E a Bíblia fala que naqueles dias, para Elias estava sendo muito difícil ali em Israel, porque Elias estava vivendo no tempo do reinado de Acabe. Acabe, que era um homem ali, que casou com Jezabel, e havia muita idolatria em Israel. Então a palavra vai falando que nesse reinado Elias mesmo profetizou para que não chovesse por 3 anos ali em Israel. Então ali em Israel estava muito difícil, estava muito seco aquelas terras, mas Deus, ele cuidou de Elias. Mesmo naquela dificuldade, Deus permitiu que Elias profetizasse para que não chovesse por causa da idolatria, por causa da rebeldia do povo. Nós sabemos que quando tem idolatria, quando tem rebeldia, as coisas se tornam a ficar difíceis na vida do homem, do país. E ali Israel passava por aquela dificuldade. Mas Deus disse para Elias que ele ia cuidar de Elias, que ele ia sustentar Elias. Porque quando Deus chama o homem, quando Deus chama a mulher, Deus, ele cuida de nós. Quando Deus te faz um chamado, ele tem as maneiras, ele tem o jeito que vai cuidar das nossas vidas. Então a palavra vai dizer que lá em Israel nem orvalho, nem chuva havia, segundo a palavra de Elias, porque Deus honrou a Elias quando ele deu aquela profecia que não haveria nem orvalho nem chuva. Realmente ali em Israel tudo fechou diante de Israel. E é por isso que nós devemos saber usar nossas palavras. Palavras positivas, palavras de bênção. Existem palavras que é como um imã. Se a gente fala palavra de maldição, aquilo começa a acontecer na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério. E Elias ali, quando ele profetizou que não ia ter mais chuva, não ia ter nem orvalho do céu, Deus ouviu as palavras de Elias e aquela nação passou a viver desta maneira. Mas Deus estava com Elias. Depois veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: Elias, vai para outra direção. Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então quem nos ensina, quem nos dirige é Deus. Quando a gente serve a Deus, nós não sabemos como que vai ser nossa caminhada aqui na terra, quem vai dirigir nossos caminhos, quem vai dirigir nossos passos, mas é Deus que dirige o profeta. Ao mesmo tempo que Deus usa o profeta para profetizar naquela nação, ao mesmo tempo Deus vai também dirigir o profeta Elias. E a palavra de Deus vai dizer que Deus pede para Elias
e que ele vai cuidar de Elias. O versículo 4 vai dizer: e há de ser que beberá do ribeiro que eu tenho ordenado aos corvos, que te sustenta. Então, naquele tempo, ali tudo passou a ser novo para Elias, porque agora é Deus que vai dar água para ele. Agora Deus vai ordenar os corvos que sustente a Elias. Então, quando Deus quer, Ele ordena quem Ele quer para que nos sustente, para que nos alimente, para que nos ajude. E ali nós vemos que Elias não reclamou. Elias simplesmente obedeceu ao mandado do Senhor. Elias obedeceu à direção do Senhor. E que assim também venha ser com nós. Que nós venhamos obedecer à vontade de Deus, à direção de Deus. Porque quem vive da fé, ele não vê tudo. Quem vê é Deus. Quem sabe o que vai acontecer na nossa vida é Deus. A fé não é já enxergando tudo que Deus tem para nós. A fé, ou você crê ou você não crê, ou você obedece ou você desobedece. Então a palavra vai dizer que Elias preferiu obedecer. Que assim sejamos nós os cristãos, nós venhamos obedecer às direções que Deus tem para nós aqui nesta terra. E a palavra diz que foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então Elias, ele foi obediente. Ele era um profeta. Naquela circunstância, ele não seguiu o seu eu, seu instinto, mas ele foi do jeito que Deus pediu para ele. Ele fez, ele obedeceu e ele foi até aquele lugar aonde Deus tinha determinado para ele. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então Deus permitiu que aquela água que estava matando a sede do profeta secasse. Assim é na nossa vida de cristão. Deus chama, mas nós temos que viver a direção de Deus. E muitas vezes no meio da caminhada, ao invés das coisas melhorar, elas vão se secando, elas vão diminuindo na nossa vida. E nós não devemos ter tédio com Deus. Nós não devemos ter raiva de Deus, ter mágoa de Deus. Muitos crentes só querem servir a Deus quando está tudo bem. Muitos crentes só querem adorar a Deus quando tudo está bem. Muitos crentes só querem fazer a obra de Deus quando tudo está uma maravilha. Mas a palavra de Deus, ela vem diferente na nossa vida. O crente tem que buscar a graça, a fé. E Elias ali, Deus permitiu que aquelas águas que Elias bebia também se secou. Mas quando Deus fecha uma porta, Ele vai abrir outra porta. Porque enquanto nós estiver aqui, Deus está cuidando de nós. Então o que vai acontecendo com o profeta? Versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então Deus pede para o profeta se levantar. E Deus dá outra direção para Elias. Que ele vai a uma mulher. Que essa mulher, que era ele que ia sustentar Elias. Porque quando Deus chama, é Ele que vai cuidar. É Ele que vai prover.
É Ele que vai fazer. E o profeta, ele tem que estar de cabeça erguida. Para nós crescer com Deus, nós não podemos baixar a nossa cabeça. Nós devemos levantar a nossa cabeça, crer que quem cuida de nós é o Senhor Jesus. Ele está na direção de todas as coisas. E Deus ali vai preparar uma mulher para alimentar Elias. Era uma situação difícil, porque era Elias que tinha que alimentar esta mulher. Mas quem vai alimentar é uma viúva. Então tem coisa no reino de Deus que parece difícil para a gente, mas a gente não deve questionar. A gente só deve obedecer a direção, porque Deus sabe de todas as coisas. Então não devemos murmurar, não devemos colocar o nosso ministério na parede, não devemos reclamar. Simplesmente, se Deus falou, devemos obedecer. Louvado seja o Senhor. Então Elias, sem saber de nada, ali ele vai, ele não zomba, ele obedece, ele levanta. E ali Elias vê que Deus vai pôr no caminho dele uma viúva. E aquela viúva, lá em Israel, naquele tempo, naquelas terras, era tão difícil para aquelas viúvas. Ela já não tinha marido. Deus também vai provar a fé daquela viúva. Porque quem tinha que abençoar ela era o profeta. Mas Deus vai usar ela. Vai ver o coração dela. Se realmente ela tem fé de abençoar Elias. Porque muitas vezes nós só temos fé para querer receber as bênçãos de Deus. Mas será que nós vamos ter fé para abençoar? Para crer na palavra? Para fazer, para levantar, para estender a mão, para ajudar? E aquela mulher, Deus vai provar a fé dela. Porque ela já não tinha marido para sustentar ela. Já era difícil para ela. E agora ela tem que obedecer e ajudar um profeta. Versículo 10. Então se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. Então Elias já tinha a direção de Deus, que era uma mulher viúva. E quando Elias chega naquela cidade, ele vê aquela viúva, ele não tem dúvida de que é aquela mulher que é a providência na vida dele. Deus sempre vai ter alguém aqui na terra que vai ser a nossa providência. Deus sempre vai ter um caminho na nossa frente, que vai ser o caminho que você deve cruzar. Deus nunca vai nos deixar sozinho nesta terra. É por isso que nós devemos adquirir fé neste mundo, porque nem tudo neste mundo vai ser do jeito que meu ego quer, que o seu ego quer. Mas muitas coisas nós vamos ter que trilhar pelo caminho da fé. E quando trilhamos a fé, quem vai na direção, quem vai na frente é o Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer no versículo 11: aquela mulher foi obediente, e indo ela buscar, ele chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Parecia que o profeta era folgado. Parecia que o profeta estava explorando de uma mulher. Que além dele pedir água para ela, agora ele também quer que ela alimenta ele. Porém ela disse no versículo 12: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho,
senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vem aqui, apanhei 2 cavacos, vou preparar para mim, para meu filho, para que o comamos e o morramos. Então, Deus já sabia que aquela mulher não tinha marido, aquela mulher não tinha nada, era a última comida daquela mulher. Por isso Deus vai enviar o profeta lá. Mas só que Deus vai provar a fé dela, para ver se ela crê. E ali ela conta para Elias a sua situação, que ela não tem um pão para dar a ele, que o último que ela tem, que ela vai fazer para ela e para o filho dela e vai morrer. É assim que Deus faz na nossa vida. Deus, Ele prova o nosso coração para ver aonde está o tamanho da nossa fé. E nós devemos nesse mundo ouvir a voz de Deus, obedecer o que Deus quer de nós. Foi difícil para essa mulher repartir, mas se ela quisesse ter a vitória dela, ela teve que repartir com o profeta. A Bíblia vai dizer: reparte até com 7, com 8 o teu pão, e depois de muitos dias o achará. Tem coisas nessa vida que Deus só vai nos dar se nós não for orgulhoso, se nós não for egoísta. Vai ter momento da nossa vida que nós vamos ter que repartir aquilo que Deus deu para nós. O que você tem repartido nessa noite? Muitas vezes você tem talento, muitas vezes você tem dom, muitas vezes você tem chamada, muitas vezes você tem, mas você não tem repartido. O que você tem repartido nessa noite? O Senhor nos chama para que venhamos ser como esta mulher. Essa mulher que ela abriu a mão, ela abençoou aquele profeta, mesmo que ela não tinha, mas ela o ajudou, o profeta Elias. Quem você tem ajudado nesses anos que passou? Como é que está a sua vida com Deus? Às vezes Deus tem te chamado, te despertado, mas você tem olhado para você mesma, para a sua vida, mas que nós venha repartir, nós venha ajudar as pessoas que Deus quer, que nós o ajudemos, que nós não venhamos ser orgulhosos, egoístas, só pensar em nós, na nossa casa. Então a Bíblia vai dizer que Elias, no versículo 3, e Elias lhe diz: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno. Traze-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho. E aquela mulher, ela obedeceu ao profeta. A ordem era que ela tinha que alimentar o profeta. Ela tinha que dar água para o profeta. Ela tinha que fazer um bolo para o profeta. E era primeiro para o profeta, depois para ela e para o seu filho. E assim é no reino de Deus. Não adianta querer colocar Deus lá embaixo. Não adianta querer pôr Deus de lado. Deus é em primeiro lugar. A fé nunca vai mudar. A palavra vai dizer: colocar primeiro o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas Deus vai acrescentar. Lá no passado Deus tratou assim, e hoje Deus vai continuar tratando assim. Devemos pôr o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Por que que hoje muitos não conseguem servir a Deus? Porque quer dar o resto para Deus. Mas é que essa mulher teve que fazer primeiro para Elias. Depois Elias falou: não temas, porque para viver o reino de Deus não é brincadeira. Para viver o reino de Deus, se a gente for olhar para a circunstância, se a gente for ter medo, a gente não faz o reino. A gente não vive o reino. Porque quando a gente começa a caminhar para Deus fazer, vem
o medo, vem a circunstância, mas nós não vai estar sozinho, porque Ele prometeu que estaria do nosso lado até a consumação do século. Aleluia! E é assim que você tem que fazer. Talvez nesse 2025 você vai ter que aprender a amar a Deus, colocar Ele em primeiro lugar, obedecer o que Ele quer da tua vida. E a Bíblia vai dizer, o versículo 14, agora vai ter um milagre na vida dessa mulher. Versículo 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E agora Deus fez um milagre na vida daquela mulher, que ela ia comer seu último bolo e ela ia morrer com seu filho. Deus veio e alimentou aquela mulher. Houve um milagre na panela daquela mulher. Houve um milagre na botija daquela mulher. Por ela ter obedecido, por ela ter repartido, por ela ter ouvido, Deus supriu a vida, a casa daquela mulher. E em nome de Jesus, eu profetizo que assim vai ser na nossa vida neste ano que vem. Nós não vamos viver nosso ego, nós não vamos viver nosso orgulho. Nós vamos repartir a nossa semente, o nosso talento, o nosso dom, aquilo que está na nossa alma, aquilo que Deus quer de nós. E não vai faltar na nossa casa, não vai faltar na família, não vai faltar na igreja, não vai faltar nas áreas, porque nós não vamos andar pela circunstância, nós não vamos andar pelo medo. Eu profetizo que aonde a minha voz vai entrar, em nome de Jesus, que você não vai andar pelo medo, mas você vai andar pela palavra de Deus. Você vai andar pela fé. Aleluia! E houve um milagre naquela mulher. Não faltou na vida dela, porque ela não andou pelo orgulho, pelo ego, pelo eu, pelo medo, mas ela passou a andar pela fé dela. E ali não faltou mais farinha na panela. Houve multiplicação. Houve multiplicação do azeite. O azeite representa o Espírito Santo. A farinha está ligada, o pão está ligado com Jesus. Jesus é o pão da vida. E aqueles que crêem nele nunca passará mais por fome. Então esta mulher, ela creu na palavra de Elias. A Bíblia diz, crede nos seus profetas e prosperareis. E ela recebeu a providência, porque Deus sabia da situação dela, que ela estava naquela cidade, ela não tinha mais marido, ela não tinha mais renda, e Deus o visitou, porque Deus é diferente dos homens. Deus, ele é amor. Deus conhece minha circunstância, Deus conhece a sua circunstância. Deus, ele é diferente dos homens. Ele vê nossa situação. E quando nós crê, ele envia socorro bem presente na angústia. Porque ele é o socorro bem presente na angústia. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não acabou. Da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor. Então que nessa noite, que nós possamos obedecer. Talvez tem muitas coisas na nossa vida que não aconteceu até hoje. Talvez muitas coisas na nossa vida não tenham acontecido até hoje. Porque muitas vezes nós não
queremos viver da fé. Nós não acreditamos nos profetas que Deus usa para falar conosco. Nós não acreditamos no nosso pastor. Nós não damos ouvido. E muitas vezes nós pagamos um preço aqui na terra, porque nós acreditamos no que nós vemos, olhamos naquilo que nós enxergamos. Muitas vezes nós não vivemos milagre aqui na terra, porque nós somos desobedientes. Mas eu venho profetizar aqui na minha igreja, profetizo para vocês que aonde vai estar entrando os meus vídeos, vamos obedecer a palavra de Deus. Que possamos viver um 2025 diferente. Possamos viver pela fé. Que Deus abençoe aonde vai entrar nossas pregações. Em nome de Jesus. Que entre a palavra de Deus. Que entre a fé. Que entre o conhecimento de Deus. E que esse ano nós venhamos andar pela fé. Muitas vezes não é fácil andar pela fé. Mas andar pela fé nós não vamos ser desamparados. Vamos ser muitas vezes desamparados pelos homens, pelas mulheres. Mas Deus nunca, nunca vai desamparar aqueles que obedecem o teu propósito aqui na terra. Que Deus venha abençoar o nosso canal, as nossas pregações, em nome de Jesus e no sangue de Jesus. E assim eu desejo para os irmãos felicidade, desejo paz, desejo alegria e que você venha obedecer. Cumpra teu propósito aqui na terra. Não seja um ser humano egoísta, que só pensa em você, na sua casa, na sua família e esquece de obedecer a fé. Fica na paz em nome de Jesus.